Olá a todos, agora são 18 horas e 44 minutos do dia 9 de novembro de 2021. Eu quero continuar, com a minha narrativa. Estive sumido aí por esses dias aí, por estar resolvendo bastante coisas, agora para o final do ano e preparando outras, para o ano que vem. Eu estive no último dia 5 em Ibatiba, Espírito Santo. Fui lá olhar um pedaço de terra, que eu comprei naquela região, que eu compartilhei com todos vocês, que são terras, produtoras de café e milho e feijão. Ajeitei algumas coisas por lá, coloquei, como em todas, eu tenho que fazer quando eu adquiro, que é colocar um dispositivo tecnológico a mando deles, para que eles criem, através dessa tecnologia, uma grade holográfica de proteção para que o clima esteja sempre ambientado, na região, para que não sofra de seca, para que não sofra perda dos grãos e outras coisas mais, como adoecimento de gado, das criações em geral. Resolvido isso e outras coisas mais, que a maioria de vocês está ciente, eu resolvi também dar um tempo, acerca da gravação dos áudios, justamente para não ficar superlotando a minha narrativa em cima de narrativa. Eu sempre gosto de fazer retrospectivas, de fatos ocorridos e já falados, E eu tenho feito isso de 2018, para cá, justamente para fixar na mente daquela pessoa que aceita, esse meu testemunho e leva para a vida dela algumas coisas para servir de exemplo. E como vocês da lista de transmissão têm testemunhado, áudios, escritas, de pessoas dando testemunho de como elas mesmas estão conseguindo, mudar a vida delas através do exemplo da minha experiência ou da minha vida, eu venho compartilhando com vocês. Há aqueles que todos vocês sabem, que não gosta que nome seja divulgado, nem nada do tipo, e eu tenho que respeitar isso, E há aqueles que já mandam aí os seus relatos por escrito, como aconteceu recentemente, e dá o nome, para que, se alguém quiser entrar em contato com tais pessoas para pedir confirmação, ficar à vontade. Eu recebo no Facebook, através do WhatsApp da pessoa que mexe para mim lá no Facebook, algumas perguntas, que eu já falei no meu canal Agnachete Henrique, como também falei em áudios recentes, Dificilmente eu respondo, alguma coisa a alguém quando eu vejo que eu já tratei do assunto, Porque eu não tenho tempo e nem quero ter tempo para isso, para ficar repetindo ali coisas que eu já falei. No começo era difícil, as pessoas entenderem, o que é o inimigo dimensional, o que é as codificações dentro, de cada letra na composição de uma palavra que compõe uma frase e por aí vai. Dificuldades também que pessoas tiveram, acerca do pouco, mesmo que subliminar, entre a parte da tecnologia, que vocês aí ouviram, na minha narrativa.
Então tem coisas que eu vejo que é bacana e que eu não falei e que precisa ser complementada com aquilo que eu já falei de forma subliminar, que é o que eu chamo de perguntas, né, louváveis. E há aquelas perguntas, né, idiotas que eu ignoro. Algumas pessoas lá no Facebook me perguntam, né, se eu leio comentários do canal do Rodolfo, que é onde ele disponibiliza o meu áudio. Não, eu não leio. É muito difícil eu ir no canal do Rodolfo para olhar alguma coisa, é muito difícil mesmo. Eu vou, às vezes, quando dá algum problema no áudio e o Rodolfo me notifica, dizendo que uma certa parte do áudio sofreu, né, direitos autorais, por consequência dessa musiquinha de fundo que eu gosto de colocar nas minhas narrativas, né, para não ficar aquele silêncio, né, absoluto. E aí eu olho aquele áudio naquele trecho e vejo que aquilo que eu não falei, quer dizer, aquilo que eu falei que teve direitos autorais, não ia surtir muito significância, não ia ter muito significado, né? Não ia ter uma significância ao resto do áudio. Então, eu ignoro, né, a parte porque não vai ter relevância. Então é só nesses momentos que eu vou lá e vejo, né, esses tipos de áudio. Eu não paro para ler comentários, nem nada do tipo. No começo, né, o Leonardo, o que se identificou aí como meu Note 10, ele passava prints para mim do que ele tinha escrito no canal do Rodolfo. E que eu fiquei muito preocupado foi porque ele esteve comigo, né, em Juiz de Fora, ele mais um grupo de pessoas, ufólogas, e eu vi que ele estava falando demais, né? Aí eu chamei a atenção dele, falei que aquilo seria muito perigoso, mesmo porque ele é funcionário público. E aí, como no passado aconteceu e atualmente acontece, né? Algumas pessoas acharem, né, que um funcionário público fora do seu setor de trabalho, ele é livre, né, para poder falar e achar o que quiser. Não é bem assim. No papel pode até ser, mas com certeza a médio, curto prazo, a, a notificação vem, né, da parte dos superiores. Então, quando as pessoas às vezes falam assim, eu sou servidor público e lá no trabalho é uma coisa, na minha vida pessoal é outra. Se a sua vida pessoal não coexistir com a função que você realiza, sendo funcionário municipal, estadual ou federal, você vai sofrer retaliações, sim. Então tem pessoas que, inclusive, mentem, né, que é funcionário público, justamente para instigar pessoas a falarem com esse tipo de pretexto. Então o que eu vejo é pessoas também no Facebook mandando mensagens para mim, né? Dizendo que me acompanha desde 2016, quando eu participei de alguns canais onde eu fui convidado e outros, né? E falando que na época eu era muito reservado quanto às minhas falas e tudo mais. Hoje as coisas é totalmente diferente, né? Infelizmente o ser humano, quando a gente fala, né, alguma coisa com ele, isso está sujeito a acontecer com qualquer pessoa, mas desde que aconteça e a pessoa se atente, né, a corrigir esse defeito, o ser humano ele tende a não entender aquilo que é falado. Ele se esforça, né, ao máximo para não entender aquilo que é falado, porque ele tem preguiça de raciocinar, ele tem preguiça de pensar, né? Então, com muito custo, eu já consegui eliminar muita gente da lista de transmissão, como vocês mesmos são testemunhas, né? Lá do Facebook também. Por quê? Porque é tão chato você
fazer companhia, né, com pessoas indesejáveis, isso aí vale para qualquer ser humano. A gente é tolerante até um certo tempo. Depois que passa o tempo e esgota, né, a paciência, a gente tem duas soluções. Ou você cria atrito, né, ou você elimina, né, a pessoa de vez da sua vida, porque a pessoa não faz diferença, né? Eu, por exemplo, se eu não sou diferença na vida de ninguém, eu torço para que eu seja eliminado da vida, né, de tais pessoas. Eu fico feliz quando no passado, né, eu fui bloqueado e, e xingado e por aí mais. Eu fiquei feliz por quê? Porque se eu sou assim, eu quero que também pessoas tenham o direito de ser assim comigo. Porque senão não vou estar vivendo aquilo que eu falo. E eu não estarei honrando todo o conhecimento, né, que deles me foram dados de graça. Eu vi uma vez também num comentário, um sujeito, ele falando o seguinte, né, que ele tinha dificuldade, né, para acreditar em tudo na vida, mas que ele estava gostando de me ouvir, mas que ele tinha muita dúvida e que ele queria saber até onde ou até que ponto, né, eu estava falando a verdade ou até que ponto as coisas não eram ilusões, né, da minha mente, entendeu? Eu nem ocupei tempo de responder a pessoa. Por quê? Porque se você inicia um diálogo com pessoas desse tipo, você vai viver em uma roda de perguntas e respostas sem fim. Porque a pessoa, ela já fez o indicativo dela, que ela tem dificuldade em acreditar. Então quem tem dificuldade em acreditar tem que viver da maneira que é, não acreditando. Correto? Então, tais pessoas, elas têm uma prática, né, contumaz de sempre estar repetindo as mesmas questões da sua própria vida. É o ateu, por exemplo, não acredita em Deus. Mas às vezes, por força de expressão, o cara fala: Deus me livre, Deus me ajude, ai meu Deus, vai com Deus, Deus te abençoe também. É uma força de expressão, mas ele é ateu. E se você for falar a Bíblia para ele, ele vai rir da sua cara, ele vai usar a palavra que está ali naquele livro para confrontar você e nunca vocês irão chegar, por mais que você tenha argumentos perfeitos, né? Ou seja um autodidata no assunto, chegar a lugar nenhum. Entendeu? Há um tempo atrás, eu fui convidado por um pastor, que eu não vou identificar ele aqui, tá? Esse pastor, ele me convidou para ir na igreja dele, e por sinais, tem muitos pastores me procurando, como eu já falei para vocês e provei, né? Querendo saber de Arnetoliel, querendo saber a história que está no livro bíblico, né, que nós chamamos de Bíblia, porque Bíblia, pelo que eu sei, são composições de livros, né, que formam um livro só, correto? Então, esse pastor, ele me procurou via Facebook, a pessoa que cuida do meu Facebook fez o print da conversa, mandou para mim, lá estava anexado o telefone, eu não passo meu telefone para ninguém, quem passar o meu telefone para qualquer pessoa que seja, se não está na minha lista, eu bloqueio na hora, tá? Porque a gente convida para casa da gente quem a gente quer. E querendo ou não, o WhatsApp, ele é a extensão, né, da nossa casa, ele é a extensão da nossa vida. Como é o Facebook, por exemplo, quem usa Instagram é a mesma coisa e por aí vai. Então, é uma porta aberta para você convidar quem você quer. E ali, esse pastor, ele me mandou mensagem querendo, né, esclarecimentos, né, sobre a questão de Arnetoliel, porque ele achou tudo muito maravilhoso, porque os meus áudios através do canal do Rodolfo foi passado para ele, e aí
lá no próprio canal do Rodolfo. Ele teve a indicação do meu próprio canal, e naquela altura do campeonato ele estava no áudio de número 92, né? 92. E ali as pessoas que querem entrar em contato comigo e às vezes não tem minha resposta, não é porque eu desfaço da pessoa, não é porque eu ignoro a pessoa. Porque eu cheguei a um ponto da minha vida, há 14 anos atrás, que fez agora no dia 20 de agosto, né? Fez 14 anos, tanto no dia 20 como no dia 23. 2 aniversários no mesmo mês. Faz 14 anos que eu, Carlos Henrique, compreendi por definitivo a verdade existencial da vida e o porquê e o motivo de todas essas desgraças estarem acontecendo não só aqui no nosso planeta, né, que nos convidou gentilmente para que nós habitássemos aqui através da expansão da nossa centelha divina materializada na carne, que é o que nós temos, né? E fica difícil, impossível eu retroceder tudo que eu vi, porque não tem como negar as vezes que eu toquei em uma máquina inteligente que nós chamamos de nave espacial ou nave extraterrestrial ou alienígena, seja o jeito que você quiser chamar. Não tem como eu negar das vezes que dentro dessa nave eu vi um sol de perto, sem que ele ofuscasse com o seu calor a matéria da propriedade que compõe aquele mineral, que construiu a matriz daquela máquina inteligente. Não tem como eu negar as luas que fui, aos corpos planetários que entrei, tanto os que estão em fase de nascimento bacteriano, através da expansão virgem da vida, como daqueles da alta primogenitude. Não tem como eu negar o corpo planetário Teireles, que é a federação, que fica no centro, nem 1 milímetro para a direita, nem para a esquerda, nem para a retaguarda, nem para frente, nem para cima, nem para baixo. Exato, no eixo exato do centro da nossa galáxia. Toda a federação, ela fica no centro da Via Láctea e expande nas suas galáxias. Tá? Então, nós temos ali a Via Láctea e a federação, ela comanda, é uma federação suprema para cada Via Láctea. E várias confederações, várias federações para cada galáxia. E várias confederações para sistemas solares. Então não tem como eu negar das vezes que eu fui no centro da Via Láctea, na Federação Suprema. Não tem como eu negar a federação da nossa galáxia, que é o planeta Teireles. E olha que eu nunca falei para vocês da Federação Suprema na Via Láctea. Eu só limitei em falar da federação na nossa galáxia, que é o centro. Então, como eu irei negar isso? Como eu irei introduzir isso na cabeça de alguém? Até aqueles que acreditam no meu testemunho e faz fé em mim, como eu vou exigir que essa pessoa acredite em uma só vírgula do que eu faço ou falo? Não tem como. Seria desonesto demais eu imputar a alguém uma obrigatoriedade de prática, de costume, em cima daquilo que eu falo. Seria desonesto da minha parte. Então, quando esse pastor me procurou, ele quis que eu explicasse a ele, inclusive coisas que eu nem falei de Arnetoliel, porque não fui autorizado, que são coisas tão grandiosas.
E há aqueles que dizem, poxa, quando você fala que tem coisas que não pode ser falado, quer dizer que você é o Senhor da sabedoria, quer dizer que todo conhecimento foi dado a você. Infelizmente, todo conhecimento de toda a existência foi dada a mim. E eu não falo isso em soberba. Eu prefiro ser um caipira analfabeto, que fala errado e falo pouco para muitos que têm interesse em ouvir e o muito que quase nada vai compreender, do que usar a essência da magnitude que eles me confortaram e me confiaram. Entendeu? Eu jamais, na minha vida, sequer acreditei em seres alienígenas. Quando eu estava na academia militar, logo que eu entrei em 96, o que eu pude ver foi murmúrios sobre a questão de Varginha. Ao longo do curso, onde eu passei a ser cadete, quando eu entrei como cadete de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e aspirei à condição de oficial como aspirante, e comecei a ter intimidade com capitães, major, tenentes coronéis, generais, que me agraciava com elogios por eu ser eficiente em tudo que eu fazia, por eu ser totalmente reservado, por eu não sair, da unidade escolar militar, como é o caso da ESPSEX, da AMAN, para ir para farra no final de semana, como todos fazem, e é o direito deles fazerem. Eu preferia estudar, colocar em prática, a minha condição operacional, mesmo sem um comando, para lá na frente não ter, a insensatez de dizer que não compreendi o plano de incursão. Então por isso que eu era elogiado. E nem por isso eu cheguei perto de nenhum general de brigada ou de divisão, que é os que eram mais próximos a nós, tempo de academia, e perguntei a eles sobre a questão de Varginha. Vários capitães me convidaram, nas suas residências para passar o final de semana, em vista que eu não queria viajar para Minas Gerais, eu estava em São Paulo, outra hora eu estava no Rio de Janeiro, na época de formação. Eu passava o final de semana na casa desses militares por convite, e não era numa vila militar, era na casa deles mesmos. Quando já estava no ápice da carreira deles, eles não eram transferidos, Então eles tinham casa própria, me convidavam para a casa deles. Eu nunca cheguei perto de um capitão, de um major, de um tenente-coronel, de um coronel, e falei assim aqui, em 96, aquele caso lá de Varginha, aquilo lá foi verdade? Vai ficar só entre nós aqui. E naquela época também não tinha essa palhaçada, de ficar gravando tudo, filmando tudo, essa palhaçada que hoje existe, Nunca perguntei. Eu falo nunca referindo ao meu passado, onde eu tenho certeza que não aconteceu, porque eu não sou louco. Depois, anos mais tarde, como eu falei com vocês, é que um general pronto a ir para a reserva, ele me convidou e ele me mostrou filmagens em VHS dos destroços da nave em Varginha, da captura dos seres extraterrestriais. Eu não pedi nada, mas como eles já sabiam que eu tratava do assunto, ele quis me tomar informações. Se eu desse o nome dele hoje, ele sofreria represálias terríveis, mas jamais eu vou trair um irmão de farda da maneira que eles me traíram. Jamais. Jamais. Quando eu precisei deles, todos eles me negaram. Mas quando eles me confidenciaram segredos, eu nunca traí eles e nunca vou trair. Então fica difícil
em toda uma carga de experiência, você dizer para alguém que aquilo é verdade. Então, quando o pastor me perguntou sobre Arnetoliel e quis que eu tratasse, né, como um assunto mais além do que eu tinha falado, eu não pude falar. E aí ele me perguntou se o conhecimento era para ser confinado só a mim e que eu não deveria ou poderia compartilhar. Eu falei com ele: se o pouco que eu falo te trouxe até a mim através de um membro da tua igreja, e o pouco que eu falei você tentou compreender e mesmo assim te causou confusão, se eu te falar o que você quer saber, você vai sair daqui babando, batendo a cabeça na parede, vai ser internado em uma clínica psiquiátrica. Porque para mim chegar aqui, volto aqui a dizer, e falar essas coisas que eu falo, dando o meu rosto à tapa, sujeito a qualquer coisa, porque eu sou ser humano, né? Ainda, por enquanto. Eu tenho que filtrar muito bem aquilo que eu falo, para não responder na lei Asto. E aí, dentre esses e mais questões, as pessoas não compreendem. E às vezes, como sempre, né? Alguns vão lá no Facebook me perguntar coisas que eu já falei, como eu disse no início do áudio. Outros vão querer me entrevistar através do Facebook, né? Até fazendo aquelas ligações do Facebook, porque eu vejo escrito lá no print que a pessoa que cuida do meu Facebook manda para mim que eu não atendi aquela ligação, aquela mensagem que aparece lá no Messenger do Facebook. Então eu me reservo muito a ficar resenhando, né? E me reservo mais ainda quando eu vejo pessoas desanimadas, sem compromisso com nada, né? Pessoas que estão mortas por dentro, né? E só tem uma carcaça perambulando por fora. Então, quando eu vejo essas coisas e vejo que são pessoas, né, que estão próximas a mim, mas que não me fizeram, né, nenhum mal, mas que estão mortas por dentro, eu prefiro ficar uma semana, 2 semanas, um mês sem gravar áudio, para ver se existe a possibilidade daquela pessoa por si só ressuscitar a ela mesma. Eu falei uma vez, falo de novo. Quem é cristão e me ouve e tem dúvida, tem que voltar para a igreja. Tem que voltar a congregar. Quem é espírita e me ouve e diz que não é mais, tem que voltar para o espiritismo. Quem foi budista, né? Quem foi de qualquer religião e que porventura abandonou essa religiosidade, essa crença que você teve ou que foi introduzida na sua vida depois de velho e passou a me ouvir, acreditou em mim e eu te causei dúvida, você tem que me abandonar e voltar para aquilo que é a sua zona de conforto. É assim que tem que ser feito. Porque eu não carrego ninguém nas minhas costas. Eu não carrego ninguém nas minhas costas. De jeito nenhum. Então, algumas coisas têm que ser feitas agora. Entenderam? Tem coisas que são vocês que me ouvem, é que tem que fazer. Eu já falei, eu não gosto de ser elogiado. Eu não gosto de ser exaltado. Quem me conhece, ou quem me conheceu, olhando nos meus olhos, sabe disso. Porque falar aqui, ó, segurando um celular, gravando áudios na lista de transmissão é muito fácil. Para quem não me conheceu, é muito fácil.
ficar em dúvida acerca do que eu falo, mas quem viu o meu rosto e olhou para os meus olhos, viu que tudo é diferente. Às vezes as pessoas até confundem, nossa, você nem parece aquele Carlos Pelinha. Ah, não pareço não? Vive comigo uma semana que você vai parar no manicômio. Eu sou defeituoso de fábrica, como qualquer um que me ouve. Então eu não pedi por nada disso que aconteceu na minha vida. Eu não pedi para ser curado por nenhuma civilização alienígena. Eu não pedi para ir para fora de um planeta um dia. Eu não pedi que compartilhassem comigo arquivos secretos de Operação Prato, de Operação Varginha e de outras operações que vocês não têm nem conhecimento. Nunca pedi por nada disso. Pelo contrário, no dia 19 de agosto de 2007, eu fui para o Parque Nacional da Serra do Canastra, só em pensamento, enquanto eu comprava a minha passagem na rodoviária de Belo Horizonte. Conversei com alguns colegas de farda que me restaram e que eram honestos e disse para eles o seguinte: olha, se em 10 dias eu não voltar, eu abri o mapa. Naquela época a gente tinha facilidade de comprar mapas em bancas de revista, né? Eu comprei um mapa de Minas Gerais, marquei a posição onde eu estaria no Parque Nacional da Serra do Canastra, dei a localização exata, falei a trilha que eu iria trilhar, aonde eles iriam chegar, e se em 10 dias eu não regressasse, era para eles pegarem o meu corpo e entregar para minha madrinha, que eu chamo de mãe, que por sinal é uma mulher maravilhosa, que fez parte grandiosa da minha vida. Queria eu que minha mãe biológica tivesse feito parte da minha vida, tanto quanto a minha madrinha, que chamo de mãe, que é mais mãe, inclusive, do que minha mãe biológica. E olha que minha mãe tá ali na sala, ali, tricotando, e ela tá ouvindo eu falar tudo isso. Porque eu sou honesto. E quando a gente é honesto e verdadeiro, mãe e pai respeitam a gente. Porque sabe que a gente não conversa e nem fala da boca para fora. E ela sabe disso. Ela sabe disso. Então, pedir por isso seria absurdo, né? Mas quando eu fui no dia 20 de agosto de 2007, no Parque Nacional da Serra do Canastra, naquela época o ônibus da Gontijo, ele parava em um ponto específico, mas depois, como começou a ter vários assaltos em 2009, 2011, de lá para cá, então a empresa proibiu que embarcasse e desembarcasse pessoas naquela área, onde inclusive o nosso colega Eli Batista foi lá e fez o documentário que está no canal aí do Rodolfo. Eu desci, subi a serra, muito fraco, demorei quase 5 horas para chegar lá no topo. No meio do caminho encontrei alguns motocross. Um deles me ofereceu carona. Uma delas, né, me ofereceu carona, porque viu que eu era muito debilitado. Então, quando você olha para um doente, você sabe que a pessoa está doente, né? Meu olho estava quase saindo na nuca de tão magro que eu estava. Subi, cheguei aonde que eu tinha que chegar, que era o lugar de costume que eu tinha ido outras vezes. Por isso eu marquei com exatidão no mapa. Chegando lá em cima, passado algumas horas ou alguns minutos, eu olho aquele céu azul, céu de brigadeiro. Passado alguns minutos ou passado algumas horas, eu olho
e vejo uma sombra enorme sobre nós. E quando eu olho, eu vejo aquela esfera metálica gigante. Eu pensei que era um balão prateado caindo. Tem hora que eu tento pensar o que eu pensei para não ficar inventando moda, né, na hora de falar. Eu lembro que eu coloquei a mão na minha arma e fiquei todo paralisado, só isso. E vi a esfera se afastar, se posicionar a uma certa distância do chão, gravetos, folhagem da região do local onde eu estava circuncidou, né, ao redor da esfera. A coisa mais linda. Ela ficou de prata, né, de metálica, espelhada. Ela foi ficando vermelha como o braseiro e de dentro dela saiu a filha e o genro, né, daquela que mais tarde eu conheci e dei o nome traduzível para nossa língua como Agnachete. Então eu nunca pedi por isso, eu nunca pedi para Zamaniel me dar capacidades de códigos e sigilos. Eu nunca pedi a Arnetoriel que me levasse no passado, onde ele viveu aqui, entre os homens, se fazendo carne e ensinando a humanidade daquele tempo a se livrar de uma vez por todas daquilo que conhecemos biblicamente falando como principado, potestade, poderes, tronos, que nada mais é do que raças distintas de civilizações hostis e que foi interpretado biblicamente como uma certa categoria de demônios, né? Eu nunca pedi para Atilio, Agnachete, Aca me regressar antes que Tiamat existisse, para ver Verescátila construir do zero o nosso sistema solar. Nunca pedi nada disso para nenhum deles. Eu não peço nada a nenhum deles. O que eu desejo, eles confirmam como sinal de gratidão pela minha prática esforçada de obedecer e cumprir religiosamente. Quando a gente fala religiosamente, é porque você quer ser pontual. A lei Astro. E mesmo assim eu não consigo. Quando, na casinha que eu comprei para receber vocês, quando forem lá me visitar, e as fazendas que eu conquistei, e tudo que eu tenho hoje, quando eles vão nos lugares que eu estou, ou quando um dispositivo tecnológico é enviado ao meu encontro, mesmo tendo a sabedoria que eu tenho, que foi dada por eles, o conhecimento que eu tenho, que foi dado por eles, mesmo assim, eu me coloco como um nada perante de uma pequena esfera tecnológica do tamanho de uma bolinha de beisebol ou de gude, seja ela qual for, porque eu sei que quem confeccionou aquela tecnologia, o engenheiro que pensou aquela tecnologia, de onde veio a sabedoria para que ele confeccionasse e realizasse a execução daquela tecnologia, que milhares, bilhares, trilhares de anos mais tarde viria ao meu encontro para me energizar, para que eu sobrevivesse aqui em Eleap até 2036, eu não me faço digno disso. Correto? Porque a gente tem que respeitar aqueles que têm mais conhecimento do que nós. Você não vai adorar quem tem mais conhecimento do que você. Você não vai venerar aquele que tem mais conhecimento do que você. Mas você deve respeito àquela pessoa. Então, quando eu olho para Agnachete,
e de Agnachete a todos que eu já falei para vocês, dando nome por áudios no meu canal, por áudios na lista de transmissão e por escrita no grupo do Facebook, eu devo a cada um deles respeito porque são superiores a mim em conhecimento. E aquele que tem conhecimento, ele, querendo ou não, ele se torna puro e livre das imundícies que estragam toda uma cadeia de evolução. Por isso que no passado, os nossos antepassados referiam a eles como deuses e deusas. Tanto aqueles hostis como, aqueles que não são hostis, que são benevolentes, É dessa forma que é. Você acreditando ou perguntando ou não, a minha resposta é dessa forma que é. Igual uma pessoa perguntou para mim há um tempo atrás: Carlos, eu vi que a pessoa tinha chegado há pouco tempo no canal do Rodolfo e foi lá no Facebook e mandar uma mensagem. A pessoa perguntou assim: Carlos, qual é o motivo de você não querer responder às nossas perguntas? O motivo é simples. Quando você tem uma experiência de vida e você vive ela, e quando a vida te proporciona outras experiências e você, como eu, deseja compartilhar, o que eu digo é: experiência não se explica, experiência se vive. E aí entra em comum acordo o que eu venho falando desde o início desse áudio. Não adianta eu tentar explicar para vocês da lista de transmissão, para vocês que me ouvem aí no canal do Rodolfo, para as agências secretas que traduzem o meu áudio em diversos idiomas, para você que mora em toda parte desse maravilhoso planeta chamado Eleap. Não adianta eu querer responder a sua pergunta em cima de uma experiência que eu vivi. Porque você vai ter a sua resposta, mas lá no fundo você não vai acreditar nela, porque você não viveu aquilo que eu vivo. Diferente de uma matéria como português, matemática, geografia, biologia, física, química, que você tem o direito de perguntar ao professor quando você tem dúvida. Porque aquilo ali não é experiência do professor, aquilo ali é prática. E o que eu vivo não é prática, é uma experiência contínua de um fato verdadeiro que me aconteceu desde 20 de agosto de 2007 até hoje, 9 de novembro de 2021. 14 anos de experiência. Carlos, a gente sabe que você é honesto, que você é humilde, e humildade não tem nada a ver com pobreza, humildade tem a ver com sinceridade e com verdade, coisa que poucos têm. Carlos, então você está dizendo que você tem o conhecimento desde o início da existência? Sim. Infelizmente. E aí, se eu vier explicar para vocês, como eu tentei explicar para um grupo de cientistas estadunidense e alemão, eles ficaram tão perturbados, que eles tentaram compreender e ficaram algumas horas, inclusive, até sem falar. Porque foi em desacordo a tudo que ele aprendeu em uma faculdade, em uma experiência laboratorial. Depois, quando eu fui chamado à Suprema Federação, que fica no centro de uma Via Láctea, assim como a Federação Auxiliar fica no centro da galáxia, e as confederações, elas ficam instaladas em bases naturais como Lua,
ou artificiais como lua ou plataformas, eu fui chamado a atenção da alta liderança que rege esta Via Láctea. Carlos, você já foi em outras Via Lácteas? Sim. Carlos, você vai fora do planeta todos os dias? Às vezes, eu vou 2, 3 vezes na base lunar. Eu sou transportado no abrir e piscar de olhos. E aí isso me remete aos tempos, né, que eu era cristão, quando falava da ressurreição dos mortos, né? E que quando o Salvador, Jesus Cristo, ele resgataria o seu povo, né? Salvaria o teu povo no abrir e piscar de olhos, né? Então, às vezes, eu estou sentado, como eu estou agora, aqui no quarto, que minha mãe me deu, assim como deu ao meu irmão, à minha irmã. Eu estou sentado aqui. Aqui tem uma cama de casal, tem um telescópio, que meu padrasto me deu, tem essa televisão que é da minha mãe, tem um notebook que é meu, tem esse ventilador que é da minha mãe, que ela odeia ar-condicionado, né? Tem as cortinas que são delas, tem as gatas que são delas, tem aqui um puff onde eu coloco as minhas pernas para cima, tem aqui uma cômoda, que inclusive ela até me deu para levar para casinha, nova, 0 quilômetro. Tem aqui um travesseiro, tem aqui a coberta, tem a Tiquinha Neném, que fica só perto de mim. Tem aquilo que é meu e aquilo que não é meu aqui. Então eu estou aqui agora conversando com vocês. Se eles quiserem me transportar agora, o que vai acontecer? A Tiquinha vai assustar e sair correndo. Os eletrônicos vão pifar, como já pifou várias vezes. O celular vai cair no chão e quebrar a tela de novo. E no abrir e piscar de olhos, eu posso estar em qualquer parte da existência, inclusive no milésimo céu. Porque eu já cheguei em um passo em que, para ser transportado, não é necessário mais eu embarcar em uma máquina inteligente, como eu já falei para vocês há muito tempo atrás, e que foi até retratado pelo nosso desenhista, quando ali foi mostrado aquele arco e o planeta que eu estava, e por dentro do arco o sítio da minha mãe, mostrando as duas realidades no mesmo tempo, onde em uma fração de milésimos de segundo você faz um salto gigantesco de bilhares de trilhares de quilômetros luz, incalculáveis para a matemática convencional. Você faz em apenas 1 minuto. É só colocando a perna para o outro lado e atravessando para o outro lado. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou um homem infeliz. Mas, Carlos, existe testemunho de pessoas que foram lá no seu apartamento. Existe testemunho de pessoas que viram os carros importados. Carlos, eu fiquei sabendo que recentemente você divulgou o seu extrato bancário bilionário para as pessoas da lista de transmissão. E você diz que você é infeliz? Sou infeliz. Eu, Carlos Henrique Fonseca, não sou feliz. Não sou. Não sou. Porque ninguém que tenha conhecimento será feliz. Ninguém. Ninguém que tenha conhecimento alienígena e dessas coisas que eu venho falando de 2016 para cá será feliz. Porque você vive sob pressão o tempo todo. O tempo todo. E eu entreguei de livre e espontânea vontade tudo que é meu para eles, inclusive o meu livre-arbítrio. Eu já falei disso diversas vezes. Então eu tenho momentos felizes.
momentos. Momentos. E quem tem momentos felizes não é feliz. E por isso que eu falo que eu não sou feliz. Então por isso que eu gosto de ficar afastado e deixar, né, as pessoas que me ouvem e que gostam de mim estudar aquilo que eu já falei, para encontrar onde há contradição no que eu falei e onde há complementação dentro da contradição que eu falei, para ela amadurecer. Quando você tem conhecimento e você não tem como passar esse conhecimento porque a pessoa não está preparada para isso, e não adianta dizer que está porque não está, porque eu passei mal quase, não estou afirmando, estou dizendo quase, 1 ano vomitando, tendo sangramento nasal, sangramento no ouvido, sangramento nos poros da pele. Parecia que eu tinha sido picado por uma serpente venenosa, e essa serpente, ela fez o meu sangue ficar ralo, não coagulado, mas ralo. E ali, quando eu suava, em vez de sair partículas salgadas de líquido, saía sangue. A minha madrinha, minha irmã, meu irmão, meu outro irmão que é médico, os meus primos, as pessoas ficaram horrorizadas. E eu fedia amônia. Parecia que era amônia com gasolina. Eu tomava banho, como tomo hoje, 4 vezes no dia. Quando eu tomo banho só uma vez, como por exemplo, quando eu fui na casa do Dr. José Cláudio, lá em Juiz de Fora, das 2 vezes que eu fui, quando eu fui em São Paulo e me reuni ali com as pessoas na casa da Eliane, quando eu passei o dia com as pessoas, quando eu estive lá em Dores do Indaiá, na casa do Edson de Carvalho, na companhia do Eli, do cunhado dele, do genro dele, né, no caso, cunhado do genro dele, eu tinha tomado banho só na parte da manhã, eu fiquei pinicando. E as pessoas, quando me viram de manhã, falaram: nossa, olha o semblante do Carlos, parece um semblante divino. E de acordo com o que o tempo ia passando, o meu semblante caía, as pessoas ficavam horrorizadas porque viam o meu cansaço. E não era um cansaço físico, é porque eu estava me esvaziando e precisava ser energizado. Você está entendendo? Então, eu não sou feliz. Por isso que eu digo, que as pessoas às vezes confundem, né? Quando eu falo que eu sou frio e seco, eu não estou mentindo. Por que eu não tenho uma namorada? Por que eu não procuro uma mulher? E se eu fosse gay, por que eu não procuro um homem? Ou seja lá o que for, né? Porque eu sou seco, eu sou frio. Eu não vou corresponder à expectativa de ninguém. E fica muito ruim para mim, na condição de homem que sou, ficar respondendo algo que as pessoas não irão compreender. Teve uma vez que o Alan, lá do Rio de Janeiro, que sempre fez questão de estar onde eu estou. Das 2 vezes, ele se esforçou em ir em Juiz de Fora só para ficar do meu lado. Eu falo do Alex, desculpa, não é Alan, é Alex. O Alan foi uma vez. O Alex, ele mexe com refrigeração no Rio de Janeiro. Amigo da Paula Soares, da Isa, amiga do Alan também. Tem aqueles que não puderam ir porque estavam trabalhando e realmente não deveriam ir porque tem que trabalhar mesmo, né? Mas o Alex, ele me fez uma pergunta tão perfeita, mas tão perfeita, que eu fiquei olhando assim pro olho dele e eu tive tanta vontade de responder, mas eu sabia que ele não teria estrutura para ouvir. Ele me perguntou assim: Carlos, me responda algo que eu queria te perguntar, mas não te perguntei.
E eu achei tão bonito isso que o Alex fez, mas no momento que ele me fez a pergunta, eu já sabia o dia e a hora que ele vai ter, por si só, a resposta de todos os questionamentos que ele fez da vida. E tem aqueles que inocentemente vêm me fazer perguntas que eu já respondi, mas eu faço questão de repeti-las porque eu sei que naquele momento a pessoa é inocente, porque ninguém me engana. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui que vocês vão ficar horrorizados. Não vou falar o nome de quem é, também não vou banir da lista de transmissão por isso, porque não compete, porque muitos, quer dizer, poucos, né, eu escolhi, porque eu pude escolher, e outros eles escolheram. Então quem eles escolhem, eles mesmos tiram. Quando eu gravei o áudio para vocês, falando, né, a respeito da gente se reunir para comprar algumas, né, cestas básicas para poder fazer a doação no final do ano, algumas pessoas, né, me procuraram prometendo maravilhas, coisas maravilhosas, né, que se eu fosse otário, eu cairia. Vocês acreditam que teve pessoas que me mandaram tem que rir, peraí. Teve pessoas que me mandaram comprovantes de depósitos vazios que fizeram? Talvez você esteja do outro lado aí, rindo, como minha mãe tá ali balançando a cabeça e rindo. Pessoas da lista de transmissão. Você tá entendendo? Então, eu fico assim, pensando o que vai ser, sabe, dessas pessoas e de outras tantas que existem por aí nos próximos dias, né? Nos dias que virão. Porque uma coisa que eu gosto no ser humano é a honestidade das pessoas. Na lista de transmissão tem muita gente honesta e sincera, assim também como no canal do Rodolfo aí, e no mundo inteiro que me ouve aí, tem pessoas honestas e sinceras. Mas tem aqueles que eu vou taxá-los de vagabundos, né? Porque é a única é a única coisa que tem como taxar tais pessoas, né? Vagabundos, né? Eu não vou tirar da lista de transmissão porque não fui eu que escolhi, mas daqui a pouco some, desaparece, né? Então, quando me perguntam se eu sou feliz, não sou. Mas você tem tudo, Carlos. Não adianta você ter tudo se você não tem paz. Não adianta você ter tudo se aquilo que você mais quer, naquele momento, você não pode ter. Né? E por aí vai. E ainda eu tenho que me deparar com essas surpresas, né? Por aí. Dia 15, eu vou sair do Paraná para Santa Catarina. A reserva do hotel já está pronta e paga. Vou ficar em Santa Catarina do dia 15 ao dia 18. Talvez eu possa até estender, né? Se eu pudesse ficar a semana inteira, eu ficaria de coração. Mas eu viajo amanhã para o Paraná, tá? E vou mais cedo do que o previsto, porque o meu cliente chegou da Suíça hoje. Ele me ligou e falou: Carlos, vem aqui para o Paraná, vem ficar aqui comigo. Eu, minha esposa, as minhas filhas gostam muito de você. E se quiser deixar seu carro aqui, você pode deixar. Vai de avião para Santa Catarina. Ele também tem jato executivo. Disponibilizou o avião dele, mas eu falei com ele que não quero. Eu vou com o carro que eu ganhei na rifa do vizinho,
que é o estilo Dualogic Actrative 2010. Todos vocês acompanharam aí a saga, né? O vizinho bateu na minha porta para vender a rifa de R$ 300 para concorrer o carro para ajudar a filha dele nos Estados Unidos. Fiz a revisão no carro. Mas, Carlos, aquele dia eu fui lá no seu apartamento, como recentemente várias pessoas deram testemunho que estiveram comigo. Carlos, eu vi lá na sua garagem um Porsche, cara, uma Mercedes. Você vai de Fiat estilo 2010, vou, porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. Se eu quiser ir a pé, eu vou a pé. Só não vou porque eu tenho 13 parafusos no tornozelo que a Guinachete me deu de presente. Vou dirigindo, vou sair agora 2 horas da manhã de hoje. Vou atravessar o estado de São Paulo. Gostaria muito de me encontrar com o Rodolfo lá de São Paulo, com o Edson, com a Tânia, com o Djarci, com a Eliane, com todo mundo que encontrou comigo, com a esposa do Edson, com todo aquele grupo maravilhoso, né? Gostaria sim de parar em São Paulo, mas não vou poder. Vou sair amanhã, né, 2 horas da manhã, porque de 23h59 para 0h0 é outro dia, né? Então, amanhã eu saio 2 horas da manhã em ponto, por isso que eu tô gravando o áudio esse horário, mas eu não durmo mesmo, né? Mas enfim, vou usar um código específico para não me cansar da viagem. Vou sair 2 horas da manhã, vou atravessar o estado de São Paulo, vou chegar no Paraná. Quando eu falei para esse meu cliente, que já veio na minha casa, inclusive, casa não, apartamento, né? Eu falo casa é força de expressão. Eu falei com ele que eu vou de estilo, ele riu de mim. Ele disse para mim assim: que isso, meu querido? Com esse Tesla maravilhoso que você tem aí, você vai vir de estilo? Sim. Porque quando eu fizer o sorteio dele, do carro, para dar para vocês da lista de transmissão, ele tem que estar em perfeitas condições. Se tiver que dar problema no motor, tem que dar agora. Deu problema no câmbio, vocês viram. Eu comprei um câmbio novo, um robô novo. Tudo zero, tudo certinho. Para quando eu for fazer o sorteio dele, entregar para a pessoa que ganhar em perfeitas condições. E sem contar que é um puta de um carro bom. Esse negócio de comprar carro importado, tudo bem que você tem um conforto. Você tem comodidade, conforto, tecnologia, tudo bem. Mas eu não vejo mais necessidade nisso. Eu fiquei murcho. Antigamente era paranoia da gente, né? Ah, vou comprar aquele Audi ali. Ah, ele saiu, vou comprar ele. Quanto custa? 2 milhões, não quero saber, eu pago 3. Tudo ilusão, tudo bobagem. Ah, tá lançando aquele empreendimento ali da Caparaó, da Líder. Ah, uma cobertura quadriplex. Ah, eu quero comprar. Tudo ilusão, besteira. Quando eu vou lá pra casinha lá, simplesinha, eu sinto felicidade. Porque eu vim de um berço desfavorecido financeiramente. Quando eu estou aqui na casa da minha mãe, que ela chegou de viagem hoje, e daqui a pouco eu estou indo para casa, que eu vou sair lá de casa, eu estou aqui no sítio dela, eu me sinto bem. Quando eu estou no luxo do meu apartamento, eu começo a me sentir mal. Entenderam? Então é um conflito, né, constante que existe dentro de mim. É uma perturbação. Porque vai chegando em um estado da vida da gente que você aprendeu tanta coisa, né, viu tanta coisa, sabe de tanta coisa, que a riqueza para você é uma consequência dos seus atos. E existe, né, aquela tão famosa frase, né, vou dizer ela aqui para finalizar o áudio, que para onde a gente vai, eu sei para onde eu vou, mas para onde a gente vai, a gente não pode levar nada, não vai levar nada.
entendeu? Quando o mundo se desfazer e os terremotos, os maremotos começarem a acontecer em todas as partes do mundo, o meu prédio ele vai cair. O meu carro vai ser amassado. A casinha em Mateus Leme vai se desfazer como um torrão de açúcar seco. O sítio da minha mãe vai se desfazer, tudo vai se desfazer. O dinheiro, que hoje é números digitais, bancários, porque dificilmente você conseguirá sacar toda a sua fortuna em espécie, não tem jeito, vai sumir. Tá entendendo? Então você vai tendo conhecimento ao longo dos 14 anos que você fala, poxa, que bobagem, né? Você olha para a sua televisão, que é LED ou OLED, para o seu smartphone, Samsung S21 Ultra, iPhone 13. Aí você acha, né? Eu tô podendo. Na verdade, ninguém pode nada. O que é da natureza voltará para ela, querendo você ou não. Os componentes que fabricou ou fabricaram celulares, eletroeletrônicos em geral, onde você mora, todos os componentes, à base de petróleo, à base de minério, de tudo, até chegar a uma formação sólida para te atender, que nós chamamos de acessório, pertence à natureza e para ela voltará tudo. Teve uma vez que eu brinquei, quando eu comprei o Porsche Panamera 4S Turbo, carro maravilhoso. Eu brinquei, eu tinha ido com ele lá para Juiz de Fora, eu brinquei com a Gnachete. Eu falei assim, a Gnachete, leva esse carro para mim, para Glamiac, brincando. Sabe o que ela disse? Que aquilo que é de Eleap fica em Eleap, a não ser que ela lhe dê como presente. Como foi o caso das minhas taças que eu contei para vocês há um tempo atrás, muito tempo na verdade, né? Acho que eu contei isso foi em 2017, que eu dei de presente as minhas taças e ela e a Gemeresh transportaram a minha taça até a elas. Eu contei isso para vocês. Uma taça que eu ganhei de um árabe. Eu contei isso para vocês. Por quê? Porque a consciência de Eleap permitiu que ela levasse, porque foi um presente meu. Eu brinquei, só brinquei a respeito do carro. Porque eu tenho intimidade e liberdade com ela e com todos que eu já mencionei e com aqueles que eu ainda nem trouxe a conhecimento de ninguém, que está só aqui comigo. Fora aqueles outros, né, que eu nunca tinha visto e que vem a mim dioturnamente, cada dia um ser diferente, me energizar, de carne, osso e sangue. Como também seus artefatos, né, tecnológicos, que quando eles não vêm, eles mandam eles através das paredes dimensionais. E que quando chega diante de mim, é tão físico, tão real, tão palpável, como esse celular que eu estou segurando aqui. Então eu espero que todos vocês tenham compreendido, né, o meu recado, tenham entendido essas palavras e tenham, né, acima de tudo, compreendido o porquê que às vezes eu fico uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem gravar áudio para vocês. Eu até me esforço para fazer pelo menos um áudio a cada 2 dias, mas infelizmente eu não consigo, porque eu tenho que filtrar muito o que eu vou falar para vocês. E assim eu me despeço de cada um, tá? E até o próximo áudio. Ah, e outra coisa, o título desse áudio coloque da maneira que você quiser.